Bem, queridos irmãos, ayer hablamos sobre quem é Jesus. Não nos olvidemos do tema, como podemos ter vida eterna. Qual é a condição para ter vida eterna? Conhecer a Jesus. Não somente teoricamente, mas de uma relação personal com Ele. Agora, irmão, esta noite, com a graça de Deus, vamos estudar como Jesus tratava as pessoas. Não somente as pessoas. Irmão, como Jesus tratava os niños. ¿Se acuerdan quando as madres trajeron os niños a Jesus e os adultos pensavam que Jesus não receberia os niños? E Jesus os repreendeu. Não é assim? Então, eu gostaria de dizer aos niños que Jesus les ama, a los niños. ¿Está bem? Irmão, como Jesus tratava os jovens? Em Marcos capítulo 10, um jovem vino a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus le mirou e lo amou. Irmãos, como Jesus tratava os pecadores abertos, publicanos, las rameras, los ladrones, como Jesus tratava esta gente? Com amor, não com desprezo. Como Jesus tratou Maria, aquela mulher que foi apanhada em adultério? Como Jesus lhe tratou? Com amor. Como Jesus tratava os fariseus? Amor. Diz a inspiração que aun que ele os repreendia, tinha lágrimas em seus olhos. Como Jesus tratava os animais? Com amor. Irmão, necessitamos aprender de Jesus. Podemos memorizar toda a Bíblia, os 10 mandamentos, todo, pero o personagem central da Bíblia é Cristo. Se estudamos toda a Bíblia e não encontramos a Cristo, algo está errado. Por exemplo, Jesus falou com os líderes judios em São João 5:39. Examinar as Escrituras, porque cuidais tener en ellas vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E não quereis venir a mim para que tenham vida. Então, queridos irmãos, Jesus é o personagem central da Bíblia. E o plano de salvação é o assunto principal da Bíblia. Então, ao examinar a palavra de Deus, necessitamos encontrar a Jesus. Se não encontramos, estamos perdendo o blanco, estamos perdendo o foco. Irmão, eu estava lendo uma parte desejada da gente, e a propósito me gostaria de manifestar meu contentamento com a União Colombiana, com o plano para que todos os irmãos de Colômbia estudiem o desejado da gente. Quantos aqui já se comprometeram com isto? Irmãos, mire, é necessário que todos lo hagan. Eu me gostaria de dizer-lhes que Deus utilizou o livro desejado da gente para cambiar minha vida. Eu tinha uma visão muito legalista da religião. E a estudar desejado da gente, conheci muito melhor a Jesus. E estou muito contente de isso, irmão, porque com o plano da União Colombiana, para que todos estudem é desejado. Tenho segurança que a vida de muitos se vai cambiar. Eu estava lendo, irmão, um capítulo especial desejado, como Jesus tratava a gente, como Jesus tratava os animais, como Jesus tratava todas as classes de pessoas. E destaquei alguns pensamentos aqui que vou apresentar-lhes. Não passava por alto a nenhum ser humano como indigno.
sino que procurava aplicar a cada alma o remédio salvador. Em qualquer companhia donde se encontrasse, apresentava uma lição apropriada ao momento e às circunstâncias. Procurava inspirar esperança a los mais toscos e menos promissórios, apresentando-lhes a seguridade de que poderiam chegar a ser sem culpa e inocentes e adquirir um caráter que os revelasse como hijos de Deus. Então, para cada pessoa Jesus via, em cada pessoa Jesus via esperança de salvação. Os que eram assim ajudados se convenciam de que era um ser em quem podiam confiar plenamente. Ele não traicionaria os secretos que volcavam em seu ouído lleno de simpatia. Hermanos, que tal se nossos amigos fossem dessa maneira? Quando chegamos a um amigo, lhe abrimos o coração de nossos problemas, ter a segurança que nadie vai saber disto. Como hacía Cristo? Vou repetir, hermanos. Os que eram assim ajudados se convenciam de que era um ser em quem podiam confiar plenamente. Ele não traicionaria os secretos que volcavam em seu ouído lleno de simpatia. Queridos hermanos, queridos jóvenes, visitantes, nós podemos abrir o coração a Jesus. Podemos falar de todo com Ele. Podemos falar de nossas alegrias, nossos chascos, nossas tristezas, nossos problemas, que Ele não vai nunca traicionar a nós outros. Jesus é o mesmo, Ele não cambiou nada. Ele é o amigo dos pecadores. Disse, Jesus sabia que a menos que houvesse um câmbio definido em los princípios e los propósitos da família humana, todos se perderiam. Então, hermano, o que é necessário em nossa vida? Câmbio. Hermanos, muitas vezes ouvimos alguém dizer assim, hermano, nossa igreja não está bem, necessitamos melhorar. Já ouviram isto? Necessitamos melhorar? Será que necessitamos melhorar? Não. Não necessitamos melhorar. O que necessitamos? Câmbio. Câmbio de vida, câmbio de coração, câmbio de caráter. Podemos fazer isto? Não, não podemos fazer isto. Solo é o Espírito Santo, por meio de sua palavra. Podemos tratar de cambiar nossa vida, pero quedaremos chasqueados, porque não podemos. Nossa vida só pode ser cambiada com o poder do Espírito Santo, mientras miramos a Jesus. Bem, queridos irmãos, vamos aproveitar o tempo para estudar algumas pessoas com quem Jesus trabalhou. Deseado, página 71, capítulo 9. Seria bueno que estudassem todo o capítulo, como Jesus tratava as pessoas de diferentes classes sociais. Bem, irmão, vamos considerar um milagre de Jesus. Marcos capítulo 6, desde o versículo 34. Jesus sempre começava a falar com algumas pessoas e seu auditório ia se multiplicando, hasta que havia uma grande multidumbre. E aqui Jesus estava predicando a uma multidumbre e a gente se juntou. Vamos ler desde o versículo 34. Saliendo Jesus viu uma grande multitud e tuvo compaixão de ellos. Bonito. Jesus tuvo compaixão de la multitud, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmão, quero
enfatizar aqui a palavra compaixão. Como Jesus mirava a gente? Com compaixão. Los que eram considerados os piores da sociedade se sentiam bem em sua presença, porque ele lhes inspirava esperança. Por exemplo, em capítulo 15 de São Lucas, encontramos 3 parábolas de la oveja, de la dracma e del pródigo. E a mim me gusta muito a maneira como Lucas empieza o capítulo 15. Observem. E se acercavam a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir-lhe. Então, por que essa gente que era considerada mala gente tinha o gosto, tinha o prazer de estar cerca de Jesus? Por quê? Que tipo de palavras Cristo lhes dirigia a eles? Palavra de ânimo, palavra de esperança. Pero os fariseus, como se sentiam na presença de Jesus? E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este a los pecadores recibe, e com eles come. É verdade? É verdade. Hermano, eu estava uma vez fazendo umas conferências sobre este capítulo 15, e o tema da conferência puso-se: Jesus recibe pecadores. E uma irmã chegou para mim e disse: hermano Davi, estou muito contenta, porque Jesus recibe pecadores. É assim? Quem disse mais? Recibe pecadores e come com eles. Irmão, quando temos um almoço, uma cena com alguém, que revela isto? Amistade especial. Amistade especial. E a irmã Helena diz que Jesus comia com os publicanos, com os samaritanos, comia com todos. Eles se sentiam como com honor receber a Jesus em suas casas. E Jesus não despreciava a nadie. Irmão, uma vez, uma pessoa, um adventista pioneiro, estava quase morrendo, pero lleno de dúvidas, não tenho segurança de salvação. Como vou a morir sem essa segurança? E esse irmão escreveu a irmã Helena sobre o assunto, e ela disse assim: irmão, se não houvera nenhum texto bíblico, São João 6:37 seria suficiente. Que disse ali? São João 6:37. El que el Pai me dá, vendrá a mim. E a los que vêm a mim, ninguna maneira los echarei fuera. Diz, irmão, tenha segurança, Deus lhe ama. Jesus não rechaça a nadie. Irmão, me gostaria que todos levaram ao descanso esta noite, esta segurança. Jesus recebe pecadores. E a los que aceitam seu conselho, sua invitação, ele não los echará fuera. Podemos ter segurança? Claro que sim. Bem, irmãos, vamos aqui então, vamos volver a Marcos 6, sobre o milagre de Cristo. Então, a primeira lição de Marcos 6 é que Jesus, quando viu a multidão, tuvo compaixão de eles. E quando já era muito tarde, irmão, havia aqui, eu calculo mais ou menos 10.000 pessoas. Irmãos, imaginem-se, aqui temos 300 e poucas pessoas, né? É fácil dar comida a toda esta gente aqui, 300 pessoas? É fácil? As irmãs trabalham duro aí. Imaginem 10.000 pessoas. Irmão, eu tinha um amigo em São Paulo, ele era um pouco, tinha algumas atitudes estranhas. Ele chamava os jovens para comer em um restaurante.
E a gente quedava contente. O irmão nos invitou para comer no restaurante. Pero quando chegava, depois que todo comia, estavam satisfeitos, ele dizia assim: cada um paga o suyo. Cada um paga o suyo. A gente se quedava chasqueada com ele. Que em português se diz assim: uno que invita, paga o banquete, não é assim? Pero ele invitava a gente. Quem quer ir ao restaurante? Ah, vamos. A juventude quedava animada, né? E allá comia del bueno e de lo mejor. Depois, cada um paga o suyo. Bem, hermanos, agora 10.000 pessoas. E os discípulos quedaram preocupados. Chegaram a Jesus e disseram: Senhor, há muita gente e não temos comida para 10.000 pessoas. Que vamos fazer? Nossa sugeriram a Jesus: vamos enviar esta gente para casa e cada um paga o suyo. Cada um compra a sua comida. Que Jesus lhes contestou? Nenhuma maneira. Não podemos enviar esta gente hambrienta para casa. Há mulheres, ninhos e pessoas de idade vão morrer por el caminho. E agora Jesus faz um desafio, né? Dá-lhes vosotros de comer. E os discípulos quedaram assustados. Como? Irmãos, se aqui com 300 pessoas, 350 pessoas, não é fácil, não é? Imagine-se 10.000. E Jesus lhes disse: dá-lhes vosotros de comer. E disseram: muita plata, não temos tanta plata para comprar comida para esta gente. Disse: e às tarde, em lugares desertos, despide-los para que vayan aos cortijos e aldeias de alrededor e comprem pão para si, porque não têm que comer. E agora, quando Jesus disse: dá-lhe vosotros de comer, eles disseram: que vayamos e compremos pão por 200 denários. Denário, irmão, era a moneda romana equivalente a um dia de trabalho. 200 denários equivalia a 200 dias de trabalho para alimentar aquela multidumbre. E agora Jesus lhes pergunta: quantos panes teneis? Ide e vedlo. E enterando disseram: 5 e 2 peces. E agora, irmãos, 5 panes e 2 peces para 10.000 pessoas. Há um que dividissem um trocito, um pedacito de comida. Não era possível. Bem, agora Jesus deu uma orientação para organizar a gente. Jesus é maestro em organização. Ele disse: dividir o pueblo em grupos. Los mandou que hicessem recostar a todos por grupos sobre a hierba verde. Irmãos, vamos pensar 10.000 pessoas hambrientas. Quando sai a comida, que ocorre? Quedam nerviosos, né? Jesus mandou imobilizá-los. Vamos fazer sentá-los todos, para que não ocorra uma tragédia. E aí os discípulos dividiram as pessoas em grupos de 100 e 50. E a hora que hizo Jesus? Tomou os 5 panes e os 2 peces e orou ao Senhor, orou ao Padre. E repartiu os 2 peces entre todos. Agora uma pergunta, hermano. Jesus deu o alimento para a multidumbre ou para os discípulos? Para os discípulos. Aqui é uma orientação de que nós devemos receber de Cristo para impartir a la multidumbre. Está claro? Bem, depois que todos comeram, que orientação deu Jesus? Uma orientação de economia. Nade, eche fuera nada.
Vamos aproveitar todo. E agora, disse versículo 43, recolheram os 2 pedaços, 12 canastos llenos, e de los peces. Jesus tinha um outro plano agora. Aqueles 10.000 pessoas que estavam ali, tinham famílias e vecinos. Jesus hizo uma nova distribuição do alimento para que eles levassem a suas famílias, a seus parentes, a seus vecinos. Imagine-se, irmão, quantas milhares de pessoas foram alcançadas com aquele milagro. Muita gente. E os que comeram a los panes eram como 5.000 homens. Naquele tempo não se costumava a contar as mulheres e os niños. Só se contava homens de 20 anos arriba que podiam ir a la guerra. Então, 10.000 homens. Vamos a outra experiência muito bonita, irmãos. Em Mateus capítulo 8, em la região onde Jesus trabalhava, havia muitos leprosos. Irmão, o leproso tinha uma vida miserável. Se um homem era considerado leproso, devia deixar sua família, devia deixar seu ambiente e aislar-se da sociedade e esperar a morte, aislado. Pero um homem ouviu falar de Jesus e quedou com muita fé que Jesus lhe podia sanar. Irmão, me admira muito a fé deste homem. Aqui no capítulo 8 de Mateus diz assim: e aqui vino um leproso. Irmão, o leproso não tinha o direito de aproximar-se da gente. Era proibido por la contaminação. Pero ele pensou assim: se eu perdo esta oportunidade, pode não ter outra. Hoje é a oportunidade. Quero dizer a você, irmão, que quizás para muitos hoje seja a oportunidade. Está bem? Bem, agora quando o homem se aproximou de Jesus, que hizo a multidumbre? Todos huyeron, só quedou Jesus. Agora, irmão, observem bem qual foi a atitude do homem diante de Jesus. Aqui viu um leproso e lhe adorava. Aquele homem reconheceu que Jesus era Deus. Ele adorava a Jesus. E Jesus rechazou a adoração? Não, porque Ele é Deus. Agora, irmão, o leproso disse: Senhor, si quieres. Si quieres. ¿Qué significa esto? Submisión a la voluntad de Dios. Si quieres. Aunque ele sentia a necessidade de cura, se submeteu à voluntade de Deus. Alguma vez, irmãos, quando passamos por algumas dificuldades, queremos demandar de Deus que haga nossa vontade. Não é assim? Necessito que Deus haga um milagre, me favor. Pero aqui o leproso disse: si quieres. Agora disse outra palavra: puedes limpar-me. Qual era a seguridade do leproso? Qual era a seguridade? Cristo era Deus, ele adorou, ele submeteu sua vontade à vontade de Cristo, pero manifestou seguridade de que Cristo podia curá-lo. Há muitas lições aqui, não é? Então, se reconheceu que Jesus era Deus, lhe adorou, submeteu sua vontade, pero manifestou seguridade que Cristo tinha poder. Sí, Senhor, si quieres, puedes limpiar-me. Hermano, quando uma pessoa era tocada por um leproso, quedava
imunda, contaminada. Pero Jesus puso su mano em el leproso. Cristo não foi contaminado. Al revés, su mano, que hizo? Limpiou el leproso. Hermano, não devemos ter medo de aproximar-nos de Jesus com nossos pecados, com estas maldades, com esta corrupção. Cristo não é afetado por nossos pecados, pero Ele nos transmite que? Nos transmite purificação. Al aproximar de Jesus, Ele põe a mão. Hermano, esse é um detalhe importante. Jesus tinha a costumbre de poner a mão na gente. E como tratava a gente ele? Com amor. Aquele toque da mão de Cristo era um conforto, uma segurança. Qual foi a resposta de Jesus? Quero ser limpio. E al instante quedou limpio de sua lepra. Al instante. Hermano, a irmã Helena acha um comentário muito interessante aqui. Disse que quando pedimos ao Senhor bendições terrenales, ou recursos econômicos, ou alguma coisa com fins egoístas, Cristo pode dizer, não, espere, e pode dar-nos outra coisa, que não pedimos. Pero quando lhe pedimos, duas coisas, perdão de los pecados, e purificação del pecado, quanto tempo demora? Al instante, quero ser limpio. Irmão, podemos ter essa segurança. Está escrito. 1 de João 1:9 que disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar e purificar-nos, limpar de toda injustiça. Então, semana, podemos dormir hoje à noite com a segurança de perdão e purificação. Quando pedimos ao Senhor perdão de los pecados e purificação, limpeza de alma, Ele nos contesta al momento. Isso é o que está escrito. Bem, hermanos, temos muitas outras experiências aqui em capítulo 9. Havia um senhor paralítico. Irmão, e um paralítico pode ir a Jesus? Eu lhes pergunto, um paralítico tinha condição de ir a Jesus? Não tinha. Paralítico. Não podia mover-se. E, lamentavelmente, sua condição de enfermidade era resultado de uma vida de pecado. E que hizo o paralítico? Antes de quedar-se tão mal, foi a los médicos, que eram os sacerdotes. Ele les contou sua situação. Que disseram a ele: você está sofrendo por seus pecados. Não há solução. Não há solução. Bem, agora o homem que havia hecho todo o possível estava enfermo, remordimento de consciência, e agora que ajuda recebeu dos fariseus? Para você não há esperança. Pero aquele homem ouviu que Jesus não rechazava a nadie. Hermano, vamos fijar-nos nisto. Jesus não rechaza nadie. Agora ele queria ir a Jesus, pero não podia, não tinha força, não tinha mobilidade. Pero alguns amigos lo levaram a la casa, onde estava Jesus. Era a casa de Pedro, Capernaum. Pero quando chega a la casa, la muchedumbre, o homem não podia entrar. La muchedumbre sempre cria dificuldades, não é assim? E a hora que fazer? Tão cerca, pero tão lejos. Impossível. Pero agora tuvieron uma ideia brilhante. Pero, hermano, a propósito, quem atrajo
el paralítico? El próprio Jesus. Ele não foi assim por sua iniciativa própria. Jesus lo atrajo. Pero quando chegou, lleno de gente na casa, e tiveram uma ideia, né? Vamos abrir o techo e bajarlo na presença de Jesus. E Jesus estava predicando quando o homem baja em sua presença. E sabem quem estava ali também? Aqueles mesmos que lo haviam desahuciado. Aqueles mesmos que haviam dito, para você não há solução. Hermano, mire como Jesus é bueno. Que dijo el hombre para que Jesus lo perdonara? Que dijo el hombre? Nada. Jesus leyó su coração e dijo, hijo. Hermano, mire que palavras bonitas. Mateus 9. Jesus, viendo a fé de ellos, dijo al paralítico, hijo, ten ânimo, tus pecados te são perdonados. Hermano, quanto lhe gostariam de ouvir essas palavras hoje? Cristo disse, hijo, tem ânimo. Muito confortadoras palavras, não é assim? Hijo, tem ânimo. Perdonados estão tus pecados. Bem, hermanos, o homem estava demasiado feliz. Para ele, era suficiente. Não estava preocupado com sua recuperação física. Estava tranquilo, com a consciência em paz. Pero aqui disse que aqueles que haviam desahuciado o homem disseram, este blasfema, porque dudavam do poder de Jesus de perdonar pecados. E agora, para dar seguridade, para revelar sua autoridade de perdonar pecados, Jesus lhes pergunta, por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, tus pecados são perdonados, ou dizer, levanta-te e anda? Que é mais fácil? Dizer que pecados são perdonados é mais fácil, né? Pero para comprovar sua autoridade de perdonar pecado, que diz Jesus? Levanta-te e anda. Hermano, Jesus quer sanar-nos fisicamente e espiritualmente. Cristo quer restaurar nossa saúde física e espiritual. Muitas vezes, hermano, em nossa reunião de orações, nos acordamos de um irmão enfermo fisicamente, outro irmão enfermo fisicamente, pero nos olvidamos de los enfermos espiritualmente. ¿Es assim? Qual é o mais grave? Espiritualmente. Quizás quando estamos pedindo por alguém que está fisicamente enfermo, nos olvidamos que nós outros estamos espiritualmente enfermos. O que ocorreu agora? O homem havia sido perdonado, então ele se levantou e se foi a sua casa. Hermanos, imaginem-se a alegria da família, a alegria de seus parentes, de seus amigos, de seus vecinos. Pero quando as multitudes vieram isto, se maravilharam e glorificaram a Deus que havia dado tal potestade a los hombres. Hermano, vamos na outra experiência muito bonita também. Se acuerdan que os fariseus levaram uma mulher que foi apanhada em pecado? Aquele, hermano, foi uma trampa. Que hicieron os fariseus? Eles hacían lo impossível para complicar a vida de Jesus. Então, o que hicieron? Armaram, planificaram um adultério forjado. Contrataram alguém para
que a mulher foi apanhada em adultério. E quando a mulher se surpreendeu com eles, irmã, mire lo irônico. Os fariseus levaram a mulher a Jesus. Interessante, não? Como Cristo controla todo, né? Qual era o propósito dos fariseus? Vamos levar a mulher a Jesus. O principal problema não era matar a mulher. Era, se diz, atrapar a Cristo. Atrapar, se habla? Atrapar a Cristo. Então se lhe perguntaram, mire, encontramos essa mulher em adultério, em lecho. O que vamos fazer? Vamos apedreá-la? Se Jesus dijera, não pode apedreá-la, o que diriam? Está contra a lei de Moisés. Se Jesus dissera, sim, apedreia, está contra a lei dos romanos. Qualquer resposta seria difícil para Jesus. Irmão, alguém lhe perguntou alguma vez uma pergunta difícil de contestar? Alguém pode perguntar assim, você já parou de pegar a sua mulher? Qual seria a resposta? Se digo sim, o que estou dizendo? Que eu pegava minha mulher. Se digo não, o que disse? Siga pegando. Então se foi uma pergunta mais ou menos assim, né? Vamos apedrear a mulher? Se Jesus dijera sim, vamos acusá-lo aos romanos. Se dijera não, vamos acusá-lo ao Sanedrim. Que hizo Jesus? Jesus estava lendo seus corações. Jesus empieza a escrever os pecados dos fariseus em la arena. Irmão, outro detalhe importante. Jesus escreve os pecados em la arena. Por quê? Você pode apagar. Está claro? Não na pedra. Jesus escreveu os pecados dos fariseus em la arena. E os maiores começaram a ler, e os mais jovens, e um por um se foram. Irmão, uma lição importante também aqui. Nunca ganamos uma alma com pedras. Está bem? Vamos gravar isso honestamente. Nunca ganamos uma alma com pedras. Bem, agora os acusadores se foram. E Jesus lhe pergunta à mulher, onde estão seus acusadores? Nada te condenou? Ela disse, não, nada, Senhor. E agora, irmão, Jesus habla algumas palavras que cambiaram a vida de Maria. Ni yo te condeno. Primeira parte. Ni yo te condeno. Vete e não peques mais. Irmã, aquela mulher se hizo a mais fiel e dedicada seguidora de Jesus. Pero como Jesus la tratou? Com amor. Irmão, é verdade que Jesus odia o pecado, pero Ele ama o pecador. Irmão, se há aqui uma pessoa que se considera a pior pessoa da igreja, tenha segurança que Jesus lhe ama. Há esperança para todos. Irmão, o único pecado para o qual não há recuperação é o pecado contra o Espírito Santo. Quando uno rechaza o remédio, quando uno rechaza Jesus, quando uno rechaza a obra de arrependimento produzida pelo Espírito Santo. Pero aquela mulher teve um encontro com Jesus. E não é interessante que quem la levou a Jesus? Os fariseus. Jesus sabe aproveitar toda a oportunidade. Outra experiência, irmãos. Você ouviram falar de Zaqueu? Zaqueu trabalhava para o governo romano,
para arrecadar impuestos de los judíos. Era considerado um traidor. As pessoas mais odiadas entre os judíos eram os samaritanos e os publicanos. Pero Zaqueu se llenou de esperança quando ouviu que um dos discípulos de Jesus era um publicano. Quem? Mateus. Disse: oh, há esperança para mim também. Zaqueu era rico, muito desonesto, muito despreciado por la sociedade. Ele ouviu a predicação de João Bautista e o Espírito Santo começou a trabalhar em sua mente. E quando ele ouviu que Jesus ia passar na cidade de Jericó, ele quedou muito animado de ver a Jesus. Ele não sabia o que Jesus lhe estava preparando. E Zaqueu era muito baixito também. E agora, quando Jesus venia caminhando por la principal calle de Jericó, Zaqueu queria ver a Jesus. Aí é o problema da multidumbre outra vez. Diz que não podia ver a Jesus por la multidumbre. Muita gente. Ele teve uma ideia genial, né? Subiu ao árvore. Irmão, seu desejo de ver a Jesus era tanto que ele se olvidou de sua posição social, de sua posição econômica, se olvidou de todo. Qual era seu blanco? Ver a Jesus. Irmão, ele quedaria contente em ver a Jesus, pero Jesus tinha algo muito melhor para ele. Quando Zaqueu subiu ao árvore, estava contente mirando a Jesus, irmão, ele quase cai do árvore. Quando Jesus lhe disse, Jesus mira a Zaqueu e disse: Zaqueu, bájate, porque eu quero invitá-lo a cenar comigo em sua casa. Já pensaram nisso, mano? Se eu ligo para o irmão e digo assim: mano, me gostaria de cenar com você em sua casa. Não foi o que Cristo isso? Zaqueu, bájate. Irmão, necessitamos barrar-nos para aceitar a Jesus. Necessitamos barrar. E Zaqueu barra como ninho e sale rápido, dirigindo a multidumbre a sua casa. E quando chega a sua casa, muito contente, chama os amigos, sua casa se llena de gente, se hizo missioneiro, né? Que quando uno aceita Jesus, se hace missioneiro, não é assim? E mientras a gente comia, que Jesus disse a Zaqueu? Hoy ha llegado salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. E será que Jesus disse assim: Zaqueu, agora você tem alguns deveres. Você vai devolver todo o que roubou, vai distribuir sua fortuna com os pobres. Dijo Jesus isto? Não. Quando uno aceita Jesus, sua vida cambia. Irmão, uma vez eu tive uma experiência muito interessante. Eu ia a um país, eu contei essa experiência hoje aos jovens allá. Um irmão tinha muita plata, pero tinha dificuldade em entender o dízimo. Sempre que ele falava de um versículo da Bíblia, ele dizia assim: irmão, este versículo dá um tema, esse versículo é muito bonito, podemos fazer uma predicação com este versículo, é um tema. E a gente, os irmãos falavam com ele, diziam: irmão, e o assunto do dízimo? Ele disse assim: irmão, lamentavelmente, o assunto do dízimo não entra. Não entra. Como não entra? Não consigo entender o dízimo, irmão. E os irmãos lhe visitavam, e ele sempre dizia: irmão, o assunto do dízimo não entra. Hasta que um irmão lhe disse assim: irmão, o problema não é que o assunto do dízimo não entra, é que o dízimo não sale. Quando Jesus entra, nosso egoísmo se vai. E irmão, aí
el hermano presidente da União me invitou, hermano Davi, vamos a la ciudad. Aquele é um bom hermano e necessitamos aclarar o assunto do dízimo com ele. Vamos fazer um seminário de mayordomia. E eu fui allá a la ciudad e eu estava predicando, digo assim, hermanos, eu ouí de uma pessoa que tinha dificuldade de entender o dízimo. Empecé a contar a história, né? Eu não sabia que era o mesmo homem. Comecei a contar a história. Hermano, e eu ouí que a pessoa tinha dificuldade de entender o dízimo. E o pastor lhe disse, quando Cristo entra, o dízimo sai. E quando eu abri isto, o pastor que estava comigo disse assim, hermano, o hermano está aqui. Você está contando sua experiência. Bem, irmão, a hora que isso Zaqueu? Jesus lhe falou algo de dízimo, de ofrenda, de ajudar os pobres? Não. Jesus entrou em sua vida. E a hora ele disse, Senhor, se fui desonesto com alguém, vou devolver 4 vezes mais. E minha fortuna vou dividir com os pobres. E, irmão, quando Cristo entra, nossa vida cambia. E ele disse, de que acusar a Jesus? Os fariseus. Este homem recebe pecadores e come com eles. É verdade? É verdade. Hermano, Jesus recebe pecadores e come com eles. Hermano, nos Estados Unidos, um pastor escreveu a la puerta da igreja: esta igreja é solo para pecadores. E depois de alguns dias, ele recebeu uma carta que dizia assim: eu estou muito chasqueado. Eu estuve nesta igreja por 25 anos e eu não sabia que era um lugar solo para pecadores. Hermano, Jesus recebe pecadores e come com eles. Hermano, Jesus nos quer receber a todos e comer com nós outros. Jesus não entrou solamente na casa de Zaqueu. Ele entrou em seu coração, em sua vida. Sua vida foi cambiada. Hermanos, como Jesus tratava a gente? Amor. Les pergunto, hermano, como Jesus trata a gente? Que Ele é o mesmo. Queridos hermanos, Jesus nos conhece a todos. Sabe nosso nome, nossa direção, sabe nossos problemas e tem a solução. Juan 6,37, que disse? Todo que o Padre me dá, vendrá a mim. E al que viene a mim, de nenhuma maneira lo echo fuera. Hermanos, podemos dormir com essa segurança hoje? Soy malo, somos malos. Jesus disse ao jovem: solo hay uno bueno, que es Deus. Pero hermanos, o apóstolo Pablo disse: donde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E a irmã Helena disse que a graça é tão real, a graça circunda nosso planeta como a atmosfera. Pero uno pode respirar aire puro ou pode respirar aire contaminado. Podemos escolher. Pero Cristo está de manos e coração aberto para receber-nos. Jesus é o amante salvador. Pero, hermanos, chegará um tempo quando a graça terminará. E hoje é o dia. Que disse o apóstolo Pablo em Hebreus: se hoje oyeres su voz, não endurezcais vossos corações. Hermanos, quantos querem conhecer melhor a Jesus? Amém. Amém. Podemos estar seguros de que Ele nos ama, quer salvar-nos.
pero la decisión es nuestra. Ele não decide por nós outros. Ele diz assim: eu estou à porta e llamo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cenarei e ele comigo. Queridos irmãos, vamos ter essa segurança. Deus nos acepta, nos cambia a vida e nos prepara para seu reino. Que esta seja a nossa experiência. Amém.